salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida. De quem hei de ter medo? De quem hei de ter medo? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos todos vós que hoje vos fazeis peregrinos de Fátima. Bem-vindos também vós que seguis esta transmissão, a transmissão desta celebração, pelos meios de comunicação. Vamos celebrar este Senhor, que é luz e salvação, que é força. Este Senhor que nos convida, no meio das vicissitudes históricas, aquelas que vivemos concretamente, a não temer, a não ter medo. Porquê? Porque Ele é misericórdia. Recomendemo-nos à sua misericórdia, reconhecendo que somos pecadores e pedindo perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, que aos justos dais o prémio e aos pecadores arrependidos concedeis o perdão. Compadecei-vos daqueles que vos suplicam, para que a confissão das nossas culpas nos alcance o perdão dos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Assim fala o Senhor. No tempo da graça eu te ouvi. No dia da salvação eu te ajudei.
Eu te formei e designei para renovar a aliança do povo, para restaurar a terra e reocupar as herdades devastadas. Para dizer aos prisioneiros: saí para fora. E àqueles que vivem nas trevas: vinde para a luz. Hão de alimentar-se em todos os caminhos e acharão pastagem em todas as encostas. Não sentirão fome nem sede, nem o sol ou o vento ardente cairão sobre eles, porque aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá às nascentes da água. De todas as minhas montanhas farei caminhos e as minhas estradas serão niveladas. Ei-los que vêm de longe, uns do norte e do poente, outros da terra de Sinim. Rejubilai, ó céus, exulta, ó terra. Montes, soltai gritos de alegria, porque o Senhor consola o seu povo e tem compaixão dos seus pobres. Sião dizia: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Pode a mulher esquecer-se da criança que amamenta e não ter carinho pelo fruto das suas entranhas? Mas ainda que ela o esquecesse, eu nunca me esquecerei de ti. Palavra do Senhor. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é fiel à sua palavra e perfeito em todas as suas obras. O Senhor ampara os que vacilam e levanta todos os oprimidos. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e perfeito em todas as suas obras. O Senhor está perto de quantos o invocam, em verdade. O Senhor é clemente e cheio de compaixão.
Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Quem acredita em mim nunca morrerá. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Meu Pai trabalha incessantemente e eu também trabalho em todo o tempo. Esta afirmação era mais um motivo para os judeus quererem dar-lhe a morte, não só por violar o sábado, mas também por chamar a Deus seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o Filho nada pode fazer por si próprio, mas só aquilo que viu fazer a seu Pai. E tudo o que o Pai faz, também o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e lhe manifesta tudo quanto faz. E há de manifestar-lhe coisas maiores do que estas, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim o Filho dá a vida a quem Ele quer. O Pai não julga ninguém. Entregou ao Filho o poder de tudo julgar, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, porque passou da morte à vida. Em verdade vos digo, aproxima-se a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho que tivesse a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos admireis do que estou a dizer, porque vai chegar a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Os que tiverem praticado boas obras irão para a ressurreição dos vivos, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição dos condenados. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Julgo segundo o que ouço, e o meu juízo é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos, vós todos que aqui vos encontrais, vós também que nos acompanhais, onde quer que estejais,
A palavra deste dia leva-nos para a sexta-feira passada, quando aqui em Fátima, em comunhão com o Papa, em Roma, foi feita a consagração da humanidade, de um modo particular, dos povos da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. E leva-nos para aí esta palavra de hoje, porquê? Porque logo na primeira leitura, Isaías, ao povo que vivia circunstâncias históricas extraordinariamente difíceis, Isaías promete em nome de Deus que alguém lhe seria enviado e que esse alguém iria ao encontro do seu sofrimento, e iria ao encontro do seu sofrimento para recuperar, para renovar, para restaurar, para instaurar um tempo novo. Isaías conclui esta profecia dizendo: Sião dizia, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Às vezes parece que sim. Às vezes sentimos assim, que o Senhor nos abandonou, que o Senhor se esqueceu de nós. E porventura, neste momento da história, já vimos a ser fustigados há tanto tempo pela adversidade, primeiro a pandemia, agora uma guerra, a pobreza para tantos, a fome que se anuncia para povos inteiros, a pobreza de tantos, porventura, perto de nós. Parece que o Senhor se esqueceu. Parece que o Senhor abandonou a história. Esta história que nós consagramos na sexta-feira passada ao Imaculado Coração de Maria. E reparai como Isaías se dirige ao povo. Interroga: pode a mãe esquecer-se da criança que amamenta e não ter carinho pelo fruto das suas entranhas? Mas ainda que ela o esquecesse, eu nunca te esquecerei. Reparai nisto. Reparai como Deus, para dizer ao seu povo a sua presença permanente, perene, garantida, usa uma comparação, uma metáfora. A da mãe em relação ao fruto das suas entranhas, a criança que amamenta. Para dizer da sua preocupação, para dizer da sua atenção, para dizer da sua presença ao seu povo, usa a metáfora da mãe. O fruto das entranhas, a criança que amamenta. Não esquece. Tem carinho. E é esta referência à mãe que nos leva para a consagração da humanidade, da Rússia e da Ucrânia ao coração da mãe, ao Imaculado Coração da Mãe. Em momentos históricos singulares, quando são marcados por uma especial dificuldade, por um especial sofrimento, por especiais interrogações sobre qual é o papel de Deus na nossa história, Deus usa a metáfora de uma mãe que não esquece, uma mãe que não deixa de acarinhar. E por isso consagramos a Deus, consagrando ao Imaculado Coração da Mãe, ao Imaculado Coração de Maria, que neste lugar nos é apresentado como um coração imaculado, mas magoado, cercado de espinhos. É uma imagem de Deus, é um modo de dizer de Deus quem é. É um Deus mãe, um Deus magoado que sofre o nosso sofrimento, que vive a nossa paixão, que não nos deixa abandonados e entregues aos acontecimentos, desviando o rosto ou voltando de costas. É um Deus permanentemente atento, que não nos esquece.
e não deixa de nos amar. E Jesus, neste passo do Evangelho de São João, depois de ter feito uma cura em dia de sábado, diz: meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Isto é, a concepção judaica que dava o sábado como o dia em que Deus descansava e por isso também o homem descansava, Jesus supera e diz que o nosso Deus não é um Deus com dias de folga. Dias, às vezes parecem épocas, às vezes parece uma vida em que Deus repousou e deixou de olhar, e deixou de cuidar, e deixou de estar atento, e deixou de oferecer o seu caminho como um lugar materno para a gente habitar. E Jesus diz que não, diz que o Pai trabalha sempre e que Ele também trabalha e faz o que ouve a seu Pai. E o que é que Ele faz, o que é que Ele ouve a seu Pai? Ouve a imensa misericórdia de Deus para com os seus filhos. E o que Jesus realiza é a imensa misericórdia de Deus para com os seus filhos. Aquela que ouvimos descrita por Isaías na primeira leitura, é superada claramente por Jesus neste passo do Evangelho, porque diz que não vem apenas para restaurar a vida na terra, para restaurar a felicidade possível do lado de cá da morte, mas diz que vem para superar a morte, para abrir, através da morte, um caminho de luz que nos leva à eternidade, à ressurreição feliz, junto de Deus, quando o virmos face a face e o seu olhar nos envolver e nós sentindo-nos envolvidos por esse olhar, sentiremos-nos quase como nos sentiríamos e não lembramos no ventre das nossas mães. O amor de Deus é o amor das entranhas, é um amor entranhado, é o que quer dizer misericórdia. Jesus diz: aconteça o que acontecer na história, venha o que vier, fatalmente cada um de nós ao nascer sabe, vai sabendo progressivamente, vai tomando consciência de si como mortal, como sujeito ao tempo, como passageiro, como precário, como indigente, como pobre, mortal. E Jesus diz: pois bem, aquilo que eu ouço a meu Pai e vos comunico é a ressurreição. A ressurreição daqueles que praticam o bem, dos que praticam o bem. E diz: como eu ouço o Pai, se vós me ouvirdes a mim, o que é este ouvir? Como é que nós realizamos este ouvir a Jesus? Jesus termina dizendo, justificando tudo isto: porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a questão que se nos coloca a nós que vivemos neste tempo marcado pelo individualismo, em que cada um faz de si mesmo o Deus da sua própria vida. Como é que nós ouvimos Jesus? É quando interrogamos a nossa consciência e somos capazes de descobrir se vivemos à procura de conhecer a vontade de Deus para a fazer, para a ela nos entregarmos, ou se pelo contrário vivemos soterrados debaixo da nossa própria vontade. Este é o caminho de qualquer cristão. Procurar a vontade de Deus, procurar conhecer a vontade de Deus. O que significa não ir atrás de todas as suas vontades. Significa colocar-se a si mesmo nas mãos de Deus para fazer a sua vontade. E se assumimos esta atitude de fundo por dentro da nossa alma, no mais fundo dos nossos corações, então compreenderemos tudo isto que o Senhor nos diz. Compreenderemos esta imensa misericórdia que Deus é. Então olharemos para a morte e saberemos que a morte é apenas uma passagem para o lado de lá da vida, onde a vida, aí sim, sem estarmos já sujeitos aos limites do tempo, sem estarmos já sujeitos ao passar do tempo,
veremos Deus face a face e seremos olhados por Ele com o olhar da sua infinita misericórdia que Jesus nos dá a conhecer. E é também isto que nos diz. É isto que significa esse símbolo maior de Fátima, que é o Imaculado Coração de Maria. O nosso Deus é um lugar materno para nós habitarmos desde já. Não apenas na eternidade, mas desde já, enquanto estamos ainda na travessia, sujeitos ao passar do tempo. Habitar desde já o lugar materno que é a vontade de Deus, que é a misericórdia de Deus, de que o coração imaculado de Maria é um sinal tão perfeito, tão realizado, tão acabado. Caríssimos, aceitai a interpelação da palavra. Coloque-se cada um a si mesmo a interrogação fundamental. Será que eu vivo para fazer a minha vontade com todas as vontades da minha vontade? Ou vivo a partir da procura de escutar Jesus dizer-me qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade de Deus? Como o filho ouve o Pai, quem ouve a minha palavra. E depois trata-se de prática, praticar. Quem pratica o bem irá para a ressurreição dos vivos. O tempo que estamos a viver e o tempo que virá será um tempo que exigirá muito de nós no que diz respeito à prática do bem. Porque já são tantos os pobres e serão tantos mais que, se não nos convertermos à prática dos bens, não é bons sentimentos piedosos. Praticar o bem, acolher e dar. Ficam as interrogações, e com as interrogações fica a garantia de que este Jesus, que trabalha sempre, que está sempre atento, como mãe para com o fruto das suas entranhas, a criança que amamenta, este Jesus, este Deus, este nosso Deus, que tem sempre o seu olhar pousado sobre nós, que em momento nenhum da nossa história pessoal ou da nossa história coletiva nos abandona, fica a garantia dada por Ele. Quem praticar o bem vencerá a morte. Ainda que a história nos mate fatalmente, morreremos. Mas não é a última palavra. A última palavra é a ressurreição. Essa que nos preparamos para celebrar solenemente no termo desta quaresma tão profundamente marcada pelo caráter dramático da nossa condição humana. Ressuscitaremos. Ressuscitaremos. Não temamos. Não tenhais medo, como cantávamos no início desta celebração. Porquê? Porque, como cantávamos no Salmo responsorial, o Senhor é clemente e compassivo, é misericordioso. Ouçamo-lo, corramos não atrás de nós mesmos, mas na busca de ouvir a sua vontade.
Irmãos, Jesus, Filho de Deus, realizou as obras do Pai, fazendo sempre o bem e falando do reino dos céus. Com o coração dócil à fé, digamos: Senhor de misericórdia, ouvi-nos. Senhor de misericórdia, ouvi-nos. Senhor, Deus de Israel e nosso Pai, que formaste e designaste os profetas para renovarem a aliança com o povo, dai novo vigor aos servidores da Santa Igreja. Senhor, Deus clemente e compassivo, que não esqueceis o homem que criastes, abri os olhos das nações de todo o mundo e fazei que vos conheçam e adorem. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Senhor Deus, autor de tantas maravilhas, que libertastes a vossa herança do Egito e mais tarde do cativeiro de Babilónia, conduzi ao vosso reino os catecúmenos. Senhor, Deus de tudo quanto existe, que trabalhais continuamente com o vosso Filho e ressuscitais os mortos para a vida, dai esperança aos que nada mais esperam. Senhor Deus, nosso Pai do céu, que nos dissestes pelos lábios de Jesus que só vos honra quem honra o vosso Filho, ensinai-nos a servir-vos e a amar-vos. Deus eterno, santo e justo, ensinai-nos a cumprir a vossa vontade para chegarmos à contemplação da vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Jesus, nossa redenção, nosso amor, nossa esperança. Deus Criador do universo, feito homem verdadeiro, feito homem verdadeiro. Oremos. Recebei benignamente, Senhor, os dons que vós mesmo nos destes para sustento da nossa vida mortal e transformai-os para vós em alimento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo jejum quaresmal, reprimis os vícios e elevais o espírito, infundis a fortaleza e dais a recompensa por Cristo nosso Senhor. Por ele, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Ao desplazarse para comulgar, todos deben guardar a distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim nunca mais morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Assim como o Pai me enviou e eu vivo pelo Pai, também o que me come viverá por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Os vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Quem come deste pão não morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente.
Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegra-se Israel em seu Criador. Rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. Oremos. Não permitais, Senhor, que os dons celestes por nós recebidos sejam motivo de condenação para os vossos fiéis, a quem os deixastes como remédio de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor tem amor ao seu povo. Levemos esta mensagem. Fiquemos com esta mensagem. E vós que aqui estáis, para onde quer que vades, e vós que nos acompanhais, onde quer que estejais, está convosco o olhar da Mãe de Deus, que por seres mãe e ser do céu, chega a qualquer lugar da terra onde habita um filho seu. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.